Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, a não ser um pouquinho essa rouquidão que eu estou me livrando de uma dor de garganta. Mas estou pronto para dar continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, que a gente tem temas muito importantes lá, e por eu ter deixado um pouco de lado a comunidade, por eu não ter tido tempo de gravar, deu uma acumulada nos temas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas se vocês estiverem acompanhando, com certeza vocês devem ter percebido que eu tô com bastante tema na comunidade. E para aqueles que não conhecem, né, a comunidade e o clube de canais, para acessar a comunidade é muito simples, né? Assim que você entra na página do YouTube, você consegue clicar em uma das abas que está escrito Comunidade. Lá a gente posta todos os temas que serão abordados no canal Frater. Se você clicar na aba Vídeos, você logicamente consegue escolher os vídeos e o tema da sua preferência, o tema que você gostaria de assistir novamente, ou assistir por ainda não ter visto, né? E pessoal, sempre peço a colaboração de vocês também para não deixar de se inscrever no canal e dar os seus joinhas, ok? Então eu venho trazer para vocês hoje o tema do poderoso intelecto ativo. Por que esse tema é muito importante? E é assim um tema que vem completar tudo que eu tenho abordado no canal Frater. O intelecto ativo, ele é muito mencionado pelo São Tomás de Aquino, né? E o São Tomás de Aquino, ele muitas vezes ele é muito incompreendido por muitas pessoas que tentam desmistificar a religiosidade ou desmistificar a ciência por trás da natureza, né? E por trás dos fatos universais, né? Então as pessoas não conseguem entender, por exemplo, a lógica empregada por São Tomás de Aquino, porque muitas delas, né, na percepção atual, mais moderna do ser humano, não é passível de comprovação, né? Mas existem muitas lógicas que são passíveis de comprovação, né? Mas que as pessoas ainda, por algum critério de resistência, ainda não só não perceberam, como também não se deram conta dessa importância, ou dá para perceber que algumas pessoas não querem que seja isso, né? Por que eu digo para vocês que não querem que seja isso? Lembra quando eu falei para vocês que quando a ciência ganhou um aspecto estatístico, muitas pessoas que acreditavam na ciência tradicional, por acreditar que a ciência já estava dominada, né, já estava certo de que ela era ou possuía determinada exatidão e que o mundo era aquilo, e muitos desses acadêmicos acabaram se tornando pessoas desgostosas do estudo, por realmente a ciência moderna ter dado assim uma nova versão, e dessa vez uma versão estatística, com o advento aí, né, da física quântica, né? Então muitas pessoas não querem acreditar que existe algo mais, ou não querem acreditar que a definição dos fatos como eles são, eles fogem a seu alcance. Então tem pessoas que já acreditam no mundo de uma determinada forma, e essas pessoas não querem deixar de pensar daquele jeito. É como se existisse um fechamento de conceito, né?
E é muito ruim quando nós temos uma mente fechada num conceito e não estamos abertos a novos conceitos, exatamente por isso. Porque quando surgem novas possibilidades, a gente acha que todas as coisas que são propostas são passíveis de serem ouvidas, mas que elas não convêm, né? Porém, né, a explicação de São Tomás de Aquino ela é muito importante. A explicação do intelecto ativo ela é muito importante para a gente entender, por exemplo, como os vários pensadores e os vários psicólogos e os vários nomes da ciência pensavam, né? E por que eles pensavam daquela forma? Seja acreditando no posicionamento dos pensadores, né, que apoiavam, que davam apoio e sustentação para suas teses, ou desacreditando mesmo, né? E nós sabemos que, independentemente da base ou do arcabouço científico-filosófico dar sustentação ou descrédito para o cientista moderno, é muito válido, independentemente do posicionamento. Por quê? Porque através de uma posição de que não dê tanta base ou não dê tanta sustentação e que dê descrédito, você pode encontrar um caminho de credibilidade e um caminho mais convincente, né? É como aquela teoria da massificação, né? Em que você, por diversas vezes que você está tentando, você acaba encontrando diversos modos em que uma coisa não deve ser feita até chegar no ponto em que ela precisa ser feita, né? Teoria da frequência maciça, né? Um pensamento, uma ideologia da frequência maciça. Bom, pessoal, São Tomás de Aquino, então, ele era uma mente muito organizadora, né? Ele era um espírito muito organizador. Ele era uma pessoa muito organizada e classificava muito bem as coisas. E ele disse assim que as coisas elas possuem inteligência, tá? E nós captamos essa inteligência das coisas, né? Então, como ele estava preocupado com uma inteligência ulterior, a preocupação dele por ser teólogo era se existia uma inteligência ulterior e o que seria essa inteligência ulterior. Uma inteligência que não estivesse necessariamente em nós, ele conseguiu concretizar seu feito, porque ele provou, através de um pensamento lógico, que a inteligência já estava nas coisas e que nós, por intermédio dos sentidos, apenas captamos ela. Agora, a grande questão da continuação do seu pensamento é que deu origem e abriu um leque de possibilidades para tudo aquilo que nós chamamos hoje de psicologia moderna ou de psiquiatria moderna ou medicina moderna, porque abriu um leque de possibilidades enorme para nós entendermos como que funciona a estruturação do pensamento humano através dessa captação, né? E quando, logicamente que aqui o meu objetivo é falar do autista, né? Quando a gente trata o assunto autismo, nós queremos saber se essa captação ela está acontecendo da mesma forma, porque se ela não estiver acontecendo da mesma forma, existe aí então alguma coisa que impede essa captação. Então, do ponto de vista tomista, do ponto de vista de São Tomás de Aquino, essa captação ela é feita pelo intelecto, né? Ela é uma captação feita por um intelecto. E o nosso intelecto, existe a parte do intelecto possível, né? Que é um intelecto que ainda está para ser construído, né? E existe a parte do intelecto ativo,
que muitos cientistas ainda não compreenderam. E aqueles que compreendem, às vezes não conseguem externar esse pensamento tomista, né? Tem muitas pessoas que não compreendem, não porque não têm capacidade assim de entender, mas porque preferem, antes de tentar entender, preferem simplesmente desacreditar por simplesmente achar que os neurônios são unicamente matéria e que matéria apenas capta, ele não pode ter uma dualidade abstrativa, né? E o que São Tomás de Aquino propunha era exatamente uma dualidade aí nessa questão, mas uma dualidade não no sentido de ambiguidade ou de tautologia, ou seja, não no sentido, né, de abstrair para uma ramificação ilógica, né? Mas no sentido de ter uma vertente lógica da própria captação inerente ao neurônio. Eu vou exemplificar para vocês, por exemplo, né? Ele compreendia, São Tomás de Aquino compreendia, que para uma coisa ter uma inteligência, essa inteligência ela precisaria estar em conformidade com uma inteligência que proporcionou ela ter aquela inteligência. Esse é um pensamento muito lógico, né? Se uma coisa possui inteligência contida nela, é porque alguma coisa proporcionou, né, essa contingência. É uma coisa muito lógica, né? Por quê? Porque a inteligência é o próprio conteúdo da coisa, né? Uma coisa vazia é uma coisa que não tem inteligência, uma coisa que tem coisas, né? Ela tem inteligência por conta das coisas interagentes que interagem entre si de forma inteligente. Independentemente de ser interações ao acaso ou não. Mesmo sendo interações ao acaso, se você tem, por exemplo, dentro de um círculo, bolinhas de A a Z que interagem entre si ao acaso, né? Existe uma possibilidade, um espaço amostral que não é infinito pelo fato desse círculo ser finito, que proporcionará, independentemente de ser acaso ou não, uma lógica inteligente, que é o espaço amostral das possibilidades de interatividade dentro do círculo, por exemplo, né? Então, é muito fácil para nós hoje, com o pensamento moderno, entendermos que no contingente das coisas existe a inteligência, né? E por isso que o nosso intelecto consegue captá-las, né? Primeiro tem que ter alguma inteligência, né? Se não tiver nada, a gente vai conseguir captar apenas a ciência do nada, né? Seria mais ou menos isso. Bom, o sistema de captação é pelos sentidos, lógico, só que São Tomás de Aquino propunha que nós temos um intelecto ativo de captação, né? Por quê? Porque ele imaginava, segundo a teoria dele, que existia, logicamente, por ele ser teólogo, que existe um Deus, né? Ou uma força superior inteligente proporcionadora da inteligência das demais coisas. Então, no viés dele, ou seja, no pensamento dele, a inteligência primária, que seria a inteligência dessa força primária, ou o próprio Deus, que é causadora das demais, essa inteligência primária, ela está em conformidade com a inteligência das coisas para proporcionar a existência das coisas. E a inteligência das coisas passa a estar em conformidade com a nossa inteligência a partir da captação. E nossa inteligência está em conformidade com a inteligência primária. Só que a inteligência nossa que está em conformidade com a inteligência primária é apenas o intelecto ativo. Por quê? Porque a inteligência das coisas é uma inteligência ativa. Ela não é uma inteligência possível, né? Porque se ela fosse uma inteligência possível, ela se autoconstruiria. Não sei se vocês conseguem captar. Agora, a inteligência possível,
é a nossa inteligência depois da captação por aquilo que nós faremos com ela. Então essa é a inteligência possível. Isso, na visão de São Tomás de Aquino, é esse que é o duplo compromisso do ser humano, que ele dizia: o homem é um ser dotado de um duplo compromisso, que é um compromisso material e um compromisso espiritual. Mas o compromisso espiritual dele não era algo fantasmagórico, né? Não era algo incomum ou surreal. Era algo simplesmente lógico, ou seja, era uma captação da inteligência primária com o seu intelecto possível, aliás, com o seu intelecto ativo, né? Para que você tivesse a condição de trabalhar o intelecto possível. E esse intelecto possível partiria de uma arbitrariedade. Agora, não vai adiantar eu ficar falando para vocês e não provar nada. Então, eu trouxe para vocês um exemplo, né, de uma prova que eu contestei inclusive com a minha esposa a respeito do nosso filho Heitor, né? O Heitor, ele fala algumas palavras erradas ainda, né? Ele fala algumas palavras erradas, só que aquelas palavras erradas que ele fala, ele compreende quando a gente fala certo, né? Então, por exemplo, a gente fala refrigerante amarelo e ele fala refrigerante Yale, que ele entende que o amarelo, ele não consegue falar a palavra amarelo, então ele fala Yale. Só que se você se comunicar com ele apenas com aquilo que ele manifestou de possível para chegar no resultado ou na resposta perfeita, ou mais próximo da perfeição, ele não vai saber o que você está falando, né? Como eu estava me comunicando esses dias com ele, ele falou assim: papai, eu posso gagar a pota, né? O que é gagar a pota? Para ele, gagar a pota é jogar planta, que é um jogo que eu jogo no celular, que é um joguinho de planta. Então, quando ele vê eu jogando, ele gosta de jogar. Então ele fala: eu posso gagar a pota? Se eu falar para ele: você quer gagar a pota? Ele não vai entender o que eu estou falando. Agora, se eu disser assim para ele: você quer jogar a planta, filho? Aí ele vai entender. E às vezes ele pode até responder: sim, eu quero gagar a pota. Só que ele vai responder de maneira incorreta. Essa é a prova mais nua e crua que eu encontrei de demonstrar que São Tomás de Aquino estava certíssimo no ponto de vista dele. Por quê? Porque o intelecto que captou a noção da realidade no Heitor foi um intelecto ativo, que é um intelecto que entende a informação perfeita. Mas o intelecto que ele manifesta, que ele vai se comunicar comigo, é um intelecto possível, que ainda não atingiu essa perfeição. Então essa é a prova viva de que nosso intelecto ele possui esse duplo compromisso. Ele possui a parte ativa, que já está em conformidade com a inteligência das coisas, tá? E que é utilizado para captar a inteligência das coisas, e nós temos a parte possível, que é aquela parte que ainda está para alcançar a perfeição. Talvez, dentro desse conceito, foi que o ser humano conseguiu descobrir que um dia, de repente, nós fomos apenas intelecto ativo. E por algum motivo nós deixamos de ser ativo e nos tornamos possível. Simplesmente às vezes pelo ato de nós querermos essa arbitrariedade, nós queremos declinar dessa atividade que talvez fosse uma atividade muito
parecida com a atividade de um mecanismo de relógio, onde cada um tinha sua função. E como nós queríamos essa arbitrariedade, nós escolhemos nos desvincular desse intelecto ativo. E daí, talvez, por São Tomás de Aquino ser uma pessoa religiosa, né, um teólogo de renome, daí talvez surge a ideia dessa dualidade, desse duplo compromisso do ser humano, e a ideia de que o ser humano ele resolveu, né, se desmembrar de Deus. Ele fez uma escolha arbitrária, né? Ele resolveu comer, por exemplo, do fruto proibido, né? Que às vezes pode ser que o fruto proibido seja apenas uma alegoria, né? Para exemplificar que o homem, na verdade, ele quis a arbitrariedade. Ele quis comer de algo proibido, ou de uma fruta proibida, que era simplesmente estar, ou seja, conhecer a ciência do bem e do mal, né? Estar para entender uma coisa, ao invés de ele já entender ou já estar em conformidade com o entendimento disso, naturalmente. Então ele preferiu a arbitrariedade para poder se tornar uma pessoa possível, ao invés de ser uma pessoa ativa. O que é interessante isso? Por que o poderoso intelecto ativo? Porque o poderoso intelecto ativo, ele já está em conformidade com a inteligência primária. Ele já está em conformidade com a noção das coisas. Então, ele capta aquilo que você fala para ele. Só que por nós termos o intelecto possível que nós iremos absorver aquilo que captou e interpretarmos dentro de uma possibilidade, essa possibilidade ela dará uma resposta, e essa resposta ela será uma resposta embaralhada, embaraçosa. Então não é só o autista que tem a resposta embaralhada ou embaraçosa. Somos todos nós. São todas as pessoas. Mas parece que na captação do intelecto ativo do autista para a interpretação possível do autista, ocorre mais um impermeio, né? Ainda tem mais alguma coisa intermediária que o autista não permite que essa mensagem seja repassada de uma forma proximal da atividade, né? É uma forma mais longínqua do social. Agora, que o processo é o mesmo, isso nós não podemos negar. Porque se o processo não fosse o mesmo, né, ele simplesmente não captaria e não responderia em algum momento. Mas em algum momento ele responde. E se ele responde em algum momento, significa que a captação ativa está em total e plena execução. Então, um poderoso intelecto ativo é aquele que permitirá com que o autista capte o maior número de informações, o maior número de coisas, o maior número de aprendizagens, independentemente dele externar isso ou não. Então, se eu estou falando aqui que existe um poderoso intelecto ativo no ser humano, independentemente de ser no autista ou não autista, é extremamente importante, é crucial que a família continue interagindo plenamente e da mesma forma que interage com qualquer outra pessoa com o autista, porque o intelecto ativo ele não deixa de captar as coisas como elas são. Apenas haverá na manifestação do intelecto possível a diferença, o delay de tempo, o temporizador do autista será diferente, porque ele vai manifestar a maneira dele, seja no espectro, seja do modus operandi dele, ou seja do modo
que ele captar ou que ele receber para transformar. A maneira que ele transforma as coisas em social ou em atividade, nesse momento não vai importar. Vai importar a quantidade de coisas que ele capta, porque a maneira que ele transforma é o modus operandi dele, que vai ser trabalhado mais adiante depois, de repente com um professor de educação física complementando, um professor de arte complementando, um professor de psicologia complementando, um profissional e assim por diante. Com algumas ajudas, com algumas pessoas ajudando, né? Algumas ajudas mesmo, ou mesmo quando o próprio autista ele tiver o seu próprio interesse de externar tudo aquilo que ele captou. Então é aí que vai residir a grande proeza da aprendizagem, no momento exato do externamento de tudo aquilo que foi captado do intelecto ativo. Então, isso responde de uma vez por todas a importância de existir uma escola inclusiva que não seja separada das demais, porque o intelecto ativo ele é o mesmo para todos e ele capta as coisas como elas verdadeiramente são. São Tomás de Aquino dizia: se os meus sentidos não captam as coisas como elas verdadeiramente são, eu não sei mais o que eu poderia exigir deles. Ou seja, eles captam e como elas verdadeiramente são. Agora, aquilo que eu vou entender dele é outros 500. Então, pessoal, espero que isso tenha respondido para vocês a importância que há da gente agir de uma maneira muito natural com o autista e interagir com ele dessa maneira natural e entender e agraciar, aprender a agraciar o modus operandi autista, porque é a partir daí que a gente vai degustar cada parte da proeza que a gente vai vendo e assistindo se manifestar a seu tempo, a seu modo, no comportamento do nosso ente querido autista, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e degustado muito essa aprendizagem de hoje, que é uma aprendizagem extremamente importante, não só para todos aqueles que têm casos de autismo no lar, como também para aqueles que não têm e que um dia de repente pode ser que tenham. E de uma maneira diferente do que muitas pessoas dizem, essas pessoas de repente elas podem estar não só mais preparadas, como também ser pessoas mais felizes dentro dos seus lares com as pessoas que tanto amam, tá? Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Peço a vocês que, se possível, façam uma doação para esse número de Pix que está aparecendo aí abaixo do vídeo. Esse Pix é do Banco Itaú, é um CPF, tá? O nome está aqui abaixo, tá? É William, é o meu nome. Vocês podem fazer qualquer doação, será sempre bem-vinda para ajudar o canal. Não deixe de se inscrever, tá? Deem os seus joinhas e compartilhem os vídeos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e que a gente possa continuar, né, trabalhando, continuar trazendo novos temas para a comunidade autista. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês então na próxima gravação.